Manhã Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. É isso aí, gente. São 10 horas e 30 minutos. Nós estamos começando mais um Terça da Saúde, sempre com aqueles temas relevantes e importantes para a gente aprender cada vez mais a se cuidar. Primeiro, eu quero dar bom dia para Verônica, bom dia para o pessoal lá da Fórmula Certa, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes. E a Karina Jorge está mais uma vez aqui, queridíssima, né, para a gente bater um papo muito bacana. Bom dia, Karina. Bom dia, ouvintes. E o que vai ser o tema hoje, Verônica? Hoje vai ser nutrição, né? Na prevenção do tratamento de câncer. Bom dia, Karina. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Hoje o assunto é muito legal. Bom dia, Verônica. Obrigada. Realmente é muito legal e muito importante, né? Sem querer cortar vocês, a Verônica trouxe um presente. Isso. Vamos falar Mesmo. já do presente, porque aí o pessoal já começa a participar. Verônica, o que é o presente? Conta pra gente. Pessoal, hoje eu trouxe um presente super especial, que é o nosso balde da torcida da Fórmula Certa. Um balde cheio de memórias da Copa do Mundo. E vocês vão participar mandando aí um oi, eu quero o balde da torcida Fórmula Certa para Clube FM, e vocês vão concorrer a esse balde maravilhoso, cheio de memória da seleção campeã da Copa Brasileira. E vamos torcer juntos pro Brasil ser campeão novamente esse ano. Muito bacana. No final do programa, só a Karina vai passar uma receita super legal de pipoca light para todo mundo aí curtir a Copa com um balde seleção de memórias da Copa Fórmula Certa. Bacana. Então manda aqui pra mim, gente, que sou torcida Fórmula Certa aqui no nosso WhatsApp, que no finalzinho a gente vai sortear, e toda terça-feira vai ter, né, Verônica? Toda terça-feira estarei aqui com um balde campanha torcida Fórmula Certa. Então vem torcer com a gente. Isso aí, manda aqui pra mim. Sou torcida Fórmula Certa, que você concorre aí no finalzinho do programa. Nós vamos fazer o nosso sorteio. É isso aí. E tá lindo o balde, hein, tá gente? Lindo mesmo, eu quero um. Então vamos lá, vamos falar sobre alimentação sempre, né? Isso. Karina, englobando aí essa alimentação natural, focada para prevenção do câncer, o que você traz de novidade nessa área? Olha, a primeira coisa que é importantíssimo mesmo cuidarmos, né, da nossa alimentação para qualquer área. Mas Sim. Quando a gente fala, principalmente agora no Outubro Rosa, que nós estamos falando muito de câncer, da prevenção do câncer de mama, principalmente, nós precisamos ter aí uma alimentação equilibrada. Mais do que nunca foi comprovado que hoje, com uma alimentação equilibrada, nós conseguimos ter uma prevenção e uma melhora no tratamento do câncer. Olha, alimentação é tudo mesmo, né, gente? A base de um equilíbrio. Existem alimentos realmente cancerígenos? Olha, nós temos alimentos, eu não vou dizer que eles são os alimentos que você consumir, você vai ter câncer porque você consome. Mas nós consideramos assim, porque são alimentos que podem vir com o passar do tempo levar a ter o câncer. Uma predisposição. Exatamente. Principalmente para quem já tem a predisposição, ele fica pior ainda, porque nós sabemos que tem pessoas que já têm predisposição. Então, existe sim alimentos que devem ser evitados para que nós conseguimos fazer essa prevenção. E quais são esses alimentos, assim, exemplificando, quando a gente vai no supermercado? Porque, assim, tem gente que não tem nem noção, né? Pega o carrinho aleatoriamente e vai fazendo a compra. Quais alimentos a gente tem que ter mais de atenção e evitar no nosso dia a dia, na nossa rotina? Olha, uma coisa que nós sempre falamos, e aí vocês que já me acompanham aqui há um tempo, quem já me acompanha nas redes sociais, vão escutar eu repetir uma coisa que eu falo todas as vezes. São os alimentos industrializados, os processados e os ultraprocessados. O que são esses alimentos? Embutidos, tudo que a gente compra de congelado, corante, conservante, refrigerante, excesso de açúcar, em qualquer forma. Então, esses são os alimentos que hoje nós temos como alimentos que podem causar o câncer. Ótimo. E existe uma alimentação preventiva do câncer?
Existe. E essa isso é um estilo de vida, né? Eu acho que não é só uma alimentação, né? É o estilo de vida. Tem que mudar um pensamento como um todo, né? Para você conseguir cumprir, né? Tudo aquilo que você necessita e tudo mais. Mas eu acho tão necessário a gente voltar, né, para os alimentos naturais. Exatamente. E é exatamente isso. É o que a gente fala muito assim. Eu brinco que existe uma frase que hoje é muito utilizada. Desembale menos e descasque mais. Mas é exatamente isso mesmo. Então, os alimentos que fazem a prevenção, a gente tem alguns alimentos mais específicos, que na verdade, porque eles são ricos em alguns nutrientes específicos para essa prevenção. Mas, eu falo para todo mundo, gente, o básico qual que é? Você ter uma alimentação natural. Então, a partir do momento que você consome mais frutas, mais verduras, mais legumes, produtos mais naturais, e às vezes muita gente confunde quando a gente fala industrializado. Karina, mas o arroz e o feijão é industrializado. Eu falo assim, sim, mas ele não tem aditivo químico, ele não tem. Então, quanto mais integral, mais natural for o alimento, ele vai ajudar muito nessa prevenção. Então, tem algumas linhas de estudo que dizem muito pra gente assim, ó, que o excesso de carne vermelha, ele é um dos causadores de câncer, principalmente quando a gente fala em intestino. Então, não quer dizer que seja proibido você consumir esse tipo de alimento, mas você tem que usar isso com equilíbrio. Então, intercalar as carnes brancas, outras fontes de proteína e não usar só a carne vermelha e num excesso. A gente tem uma média de quantos gramas de carne vermelha você pode usar por dia. Para quem quer fazer essa prevenção ou para quem já está em tratamento. É meio individualizado, mas é uma média de 300 gramas por semana. Tudo está relacionado, né? O âmbito profissional do farmacêutico e do nutricionista. Exatamente. Na farmácia a gente estuda muito o poder antioxidante dos fitoterápicos e também das frutas. Nós temos muitas matérias-primas que são antioxidantes e eles são antirradicais livres. E eles vêm muitas vezes das frutas. Por exemplo, o licopeno, o beta-caroteno, as vitaminas. São todos prevenção. Isso, vitamina E, vitamina A, os antioxidantes das frutas, blueberry, mirtilo, antioxidantes da romã. O que eles fazem? Eles bloqueiam a ação dos radicais livres que geram o oxigênio reativo, que muitas vezes é um dos fatores que causa o câncer. Então, assim, muitas vezes você pode fazer um tratamento à base de medicação oral ou à base da alimentação, porque a fruta tem todas também, essas vitaminas, Muitas vezes. Exatamente. Muitas vezes nós vamos acabar associando. Isso. Porque esses nutrientes, por exemplo, o licopeno, você encontra com muita facilidade no tomate, por exemplo. Isso. Só que dependendo do paciente, ele precisa de uma dosagem mais alta e aí a gente não consegue colocar isso só o tomate. Exatamente. Então a gente tem que associar uma cápsula que tenha. Então a gente tem esses nutrientes que, se você tem uma alimentação equilibrada no dia a dia, você já tem um percentual muito bom. Aí, para alguns pacientes, precisamos acrescentar esse que a gente chama de fitoterápico por ser natural. A diferença é que ele tem uma concentração maior e está na cápsula. E na cápsula você tem uma padronização do princípio ativo. Exatamente. Uma alimentação. A alimentação você tem aquela dosagem pequena e na suplementação você tem um aporte muito maior. Então, um complementa o outro, né, doutora? Com certeza. Muito legal. A maior parte das vezes nós precisamos desse complemento, Sim. né? É o que eu falo para todo mundo. A gente não deve suplementar sem um médico, a nutricionista prescrever. Mas, muitas vezes é preciso que esse suplemento seja adicionado a uma alimentação saudável. E como você falou, estilo de vida. Se a gente não faz atividade física, se você não toma água, se você não dorme bem, se seu intestino não funciona direito, sim, não adianta você comer fruta todo dia. E com base nos exames também, né? Os parâmetros são importantíssimos. Com relação à nutrição oncológica, depois que o paciente já, né, está diagnosticado, como que funciona essa nutrição? Olha, a gente tem, porque não sei se vocês conhecem, já tiveram alguém, né, que próximo que teve câncer e faz o tratamento. Então, existem alguns tipos diferentes de tratamento para o câncer. O que a gente mais ouve falar é a quimioterapia. E ela tem uns efeitos colaterais e que a gente precisa ajustar a alimentação para melhorar esses efeitos colaterais. Então, perda de apetite, perda de paladar, náusea. Temos algumas coisas que a alimentação vai ajudar.
cai muito a imunidade, então precisa fortalecer essa imunidade. E existem alguns alimentos que o paciente em tratamento de quimioterapia ou qualquer outro que seja do câncer não pode consumir. A gente evita, por exemplo, os alimentos crus, principalmente as carnes e os peixes. Então não é porque tem nutriente nesses alimentos que fazem mal, mas é por ser cru. Eles podem ter algumas toxinas que pro paciente em tratamento de câncer, elas vão ser graves porque ele tá com uma imunidade muito baixa. Até verdura, frutos, legumes, quando você vai consumir cru, é preciso ter uma boa higienização, ter certeza que você tá comendo em um lugar com higienização para garantir que você não vai ter problema. Muito bom. E o que não pode comer durante o tratamento oncológico, além disso que a doutora já mencionou? Esse a gente fala que não pode por isso. O restante a gente pede, alguns alimentos são para evitar. Certo. Nada é proibido no tratamento, tá? Mas a gente pede para evitar. Por exemplo, alimentos cítricos, porque eles podem favorecer o aparecimento de aftas, de algumas feridas, que já é mais propício de paciente que está em tratamento. Sim. Então tem algumas coisas que a gente pede para o paciente evitar. E os alimentos que a gente já falou, né? Que seriam os que causam o excesso de açúcar. A gente não usa de jeito nenhum. Tem que tomar muito cuidado com a suplementação, mesmo fitoterápico, porque a gente tem alguns alimentos e alguns fitoterápicos que podem aumentar a produção de células. E aí ele não escolhe se a célula é boa ou se a célula é ruim. Sim. Então a gente tem esse cuidado de individualizar o tratamento do paciente que já está com câncer e que está em tratamento. O paciente com tratamento oncológico, ele pode, assim, se tiver numa condição bem de saúde, ele pode eventualmente tomar bebida alcoólica? Como que fica? Não vou dizer pra você a palavra proibido, porque eu não gosto dessa palavra, mas eu costumo dizer para meus pacientes, tá proibido. O álcool é um dos alimentos que também é potencializador, que pode ser cancerígeno. Na verdade, apesar da maior parte das pessoas gostarem de bebidas alcoólicas, a gente não deveria usar de forma alguma, né, a não ser as exceções, mas durante o tratamento de câncer. Não, porque ele tem muita toxina, né? Muita toxina. O álcool, ele é metabolizado no fígado e aí ele se transforma no outro composto que é muito tóxico para o nosso organismo. E aí você imagina. E o paciente já está debilitado. Exatamente. Então, para ele metabolizar aquele segundo composto que é formado do nosso organismo, o organismo não tem força para aquilo. Porque a própria medicação já exige muito do organismo. Para ser metabolizada, então... Por isso que às vezes ele passa tão mal, porque o fígado tá sobrecarregado. Sim. E aí você vai sobrecarregar o quê? Que já está sobrecarregado. E elimina onde? No rim. É isso. Aí você sobrecarrega mais outro órgão, e são órgãos essenciais nossos para a imunidade, para a qualidade de vida. Então, eu falo assim, gente, não é proibido, mas eu proíbo. Mas virar assim aquele olhar para a saúde, né? Exato. Aquele você momento tá passando por um tratamento, né? Exatamente. Se você tem que evitar as frutas cítricas, né? Por que não evitar o álcool, né? Então é tudo uma questão de equilíbrio e assim, de você pensar conscientemente o funcionamento do seu corpo. E a Verona, como farmacêutica, sabe, a gente tem, quando você mistura alguns componentes, você tem uma potencialização. Então, você misturar certos medicamentos com álcool, você pode potencializar ou acabar com o efeito desses medicamentos, o que é uma coisa que nós não esperamos de forma alguma no tratamento, porque não você quer que o tratamento termine mais rápido, que ele seja melhor ali e não destruir o que você está fazendo. Então, por isso não usar. Karina, e quando o câncer ele acomete criança, e isso está cada vez, né, acontecendo mais, infelizmente, as crianças elas também têm que ter um acompanhamento com nutricionista? Sim, qualquer paciente precisa. Eu falo, o adulto, ele já tem até um pouco mais, às vezes, de conhecimento, ele procura saber, ele conversa, principalmente durante o tratamento, você acaba conhecendo outras pessoas. A criança, dependendo da idade, ela não tem essa noção, ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, ela precisa ter esse acompanhamento até para a família saber esse tipo de alimentação e algumas coisas mais específicas que da criança tem, né? A gente tem a quantidade de nutrientes, você tem coisas diferentes. A necessidade dela, né? Tem fase de crescimento.
E a parte de proteína. Isso. E criança tem um paladar diferente de adulto, né? É difícil porque não é tudo que eles gostam de comer, eles não aceitam todos os tipos de alimento. Infelizmente, o que a gente tem? Crianças que consomem um excesso de açúcar e carboidrato, que são os que a gente acaba, ou produto industrializado. Eu falo assim, as que a gente não deve chamar alimento de coisa ruim, mas assim, os que nesse momento são ruins, né? Geração Nutella. Mais ou menos isso. Ai, mas como é bom uma Nutella, né, Karina? Olha, você sabe que eu gosto de vez em quando, mas não é rotina, não é uma coisa que eu sinto muita falta. Bom, a alimentação pode acelerar ou prejudicar o processo do tratamento oncológico? Então foi isso que a gente estava comentando. Ela pode acelerar e prejudicar. Então, se você escolhe os alimentos errados, você está prejudicando o seu tratamento. Então tá totalmente relacionado, né? Tudo. Ficou bem claro isso, que é muito importante você seguir, ter o acompanhamento. É o que eu falo pra você, você não deve deixar de fazer o tratamento. A alimentação, gente, não cura. A gente vê muitas coisas, às vezes por aí, que toma chá disso, chá daquilo. Não cura. Você precisa do tratamento, da medicação. Isso vai ser o caminho da cura. Mas a alimentação, ela vai potencializar essa cura, que isso vai ser um tratamento de mais qualidade, mais resultado e melhor. Você deve ter ouvido muito o pessoal falar da graviola, né? Nossa, muito. A gente tem muita procura. Tá na moda a graviola? E a graviola, o chá da folha. Mas você sabe que para prevenção você pode usar, no tratamento do câncer não. Karina. Então, tá vendo como... E é uma coisa que é natural, né? Aí você fala, não vai fazer mal, né? Então... Exatamente. Mas na prevenção, sim. Que você pode ter... Lógico, dentro do que a gente falou, tudo tem dosagem. Não é porque é natural que você vai usar à vontade. Mas a gente não utiliza a graviola... A fruta e nem o chá da folha de graviola no tratamento do câncer. É isso aí, Ela a orientação é tudo, piorar, gente. Orientação é tudo, né? A gente tem que ficar sempre atento, sempre alerta, né? Eu falo muito, então assim, são coisas que são muito simples, mas que elas não são divulgadas de uma forma completa. Então, auxilia para um momento e para outro não. Então, o cuidado é esse. Muito bem, vamos para a receita? Karina, passa pra gente agora, pros nossos ouvintes que estão aí. Que é a receita da pipoca light. Eu não tô nem tá conversando, né? Porque tem muita gente aqui. Que Gente, programa que lindo, legal. que bacana. A Mara Garcon tá mandando um abração pra você. Obrigada, te admira Mara. demais. A Jordina tá dizendo que o programa tá lindo. E todo mundo aqui, sou torcida Fórmula Certa. Que legal, vem com a gente torcer pra seleção brasileira, Isso pessoal. aí. E aí vamos fazer a pipoca. Como que é a receita da pipoca light? Gente, essa pipoca, eu até gravei um vídeo para as meninas, tá no Instagram. É super fácil de fazer, tá? Ela inclusive é feita no micro-ondas. Então o que vocês vão usar? Dá o tamanho do balde certinho a receita. Bacana. São 4 colheres de sopa de milho e 1 colher de sopa de água. Coloca em uma vasilha funda para que realmente ela vai aumentar. Que possa ir no micro-ondas. Não faça como eu fiz a primeira vez, que eu estourei a vasilha das primeiras vezes. Coloca tampa. Você pode usar aquela tampa de plástico específica para micro-ondas ou aquele plástico filme. Você tampa a vasilha. Se for o plástico, faz uns furinhos. 2,5 minutos no micro-ondas. Tira, não precisa destampar nem tirar o plástico, só dá uma mexida, uma chacoalhada, volta mais 2,5 minutos. Só isso. Tirou, você vai escolher o que você vai comer a pipoca do jeito que ela tá, colocar os seus temperos de preferência. Nós usamos no vídeo limão pepper e foi um pouquinho de chimichurri, se não me engano. Que delícia. Fica super gostoso. Eu não coloquei sal porque eu não uso sal, mas você pode pôr um pouquinho de sal. Dá pra fazer ela de forma doce, mas como a gente tá falando de copa, né? A gente tá falando de aperitivo, então salgada, né? É bacana demais. Super dica da Nutri, hein, gente? E Super se legal. não pegou, se quiser ver direitinho, vai lá no Instagram da Fórmula Certa que tá lá o vídeo, né? Fórmula certa, manipulação. Bacana demais. Meninas, muito obrigada. Sucesso já nesse pontapé inicial aí da torcida Fórmula Certa. Lembrando que toda terça-feira tem balde. No final do programa a gente sorteia aqui. Aí você vem buscar, a gente tira uma foto e faz
essa torcida aí pela seleção brasileira dar certo, né? E quem quiser mais informações sobre como participar da campanha, é só entrar em contato lá com a Farmácia Fórmula Certa ou nos procurar também no Instagram, que tem todas as informações de como adquirir o seu balde. Muito bem, obrigada, Verônica, obrigada, Karina, mais uma vez. Obrigada, Karina, obrigada, Vanessa, um ótimo dia a todos. Espero vocês lá na farmácia retirando o seu balde da torcida Fórmula Certa. Delícia, brigadão. E fica aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Rádio Clube.